pessoal, de volta aqui pela Escola do Concurseiro, concurso de matemática para a Polícia Militar, ok? E nós estamos trabalhando agora, nós vamos trabalhar agora com regra de 3 simples. Na prática, a gente acabou já resolvendo algumas questõezinhas e usando a regra de 3 simples, ok? A diferença é que agora nós vamos mostrar a regra de 3 simples de forma mais profunda, ok? A gente vai falar sobre regra de 3 inversa, né? Grandezas inversas, grandezas diretas e assim por diante. Para não adiantar o slide, vamos lá. Com o que vamos trabalhar nessa aula? Aplicação prática da razão e da proporção. Isso, na verdade, a gente já vem fazendo. Professor, razão e proporção não seria regra de 3? Olha, regra de 3 é resolvida utilizando os conceitos de razão e proporção, ok? É assim que se resolve a regra de 3. Você não percebe às vezes, mas você está aplicando o conhecimento e as propriedades, as regrinhas que a gente estudou aqui de proporção. Relação entre grandezas. A gente vai falar agora de grandezas inversamente proporcionais e grandezas diretamente proporcionais. Todas as regrinhas de 3 resolvidas agora, né, em outras aulas, que a gente resolveu, na verdade, a gente aplicou como recurso para auxiliar na solução de uma ou outra questão, eu nem chamei de regra de 3, na verdade, em alguns momentos, elas foram feitas de forma direta. Mas existem regras de 3 que são, na verdade, grandezas inversas e não grandezas diretas. É muito importante dizer isso. Busca por um valor desconhecido, já falei sobre isso, é o que a gente vai estar sempre fazendo, né? Alguns autores chamam de quarta proporcional, né? Você vai buscar um valor desconhecido, ou um antecedente, ou um consequente de uma das razões dadas. Proporção inversa e proporção direta. Vamos lá? Olha o exemplo aqui de uma aplicação. Na verdade, a partir de agora, todas as vezes que formos trabalhar com uma regra de 3, nós vamos fazer a seguinte pergunta. Qual é a relação entre as grandezas? São diretas ou inversas? Nós vamos montar as grandezas, uma ao lado da outra, e em seguida fazer essa perguntinha aqui antes de montar a regra de 3. Então, é necessário identificar as grandezas. Vamos lá? Um veículo percorre 480 quilômetros em 6 horas. Opa, já tenho as duas grandezas. Eu tenho a grandeza distância percorrida, vou anotar aqui, olha, distância percorrida, ok? Eu tenho a grandeza distância percorrida e tenho a grandeza tempo, 6 horas, tá vendo? E tenho a grandeza tempo. É só você fazer esse esquemazinho bem simples na sua prova. Bom, mantida a mesma velocidade, em quanto tempo ele percorrerá 600 km? Mas, professor, velocidade aqui é uma grandeza. Não, tá? Velocidade é uma grandeza, mas ela não está quantificada aqui. Você não tem aqui a velocidade. Ele está dizendo apenas que vai manter a mesma velocidade. Ele não diz qual velocidade é. Então, velocidade não é grandeza aqui. Grandeza aqui é distância percorrida, porque eu tenho a quantificação dela, 480. Grandeza aqui é horas ou tempo que você quiser. Por quê? Porque eu tenho aqui a quantificação dela, 6 horas. Então eu sei que um veículo percorre 480 quilômetros em 6 horas, ok? Se você quiser colocar aqui km, né? Fique à vontade. H, um veículo percorre. Para não complicar, eu prefiro não deixar isso aí, porque o aluno acaba se complicando, né? Vamos lá. O veículo percorre 480 km em 6 horas. Aí ele está dizendo, mantida a mesma velocidade, ou seja, ela é constante, né? Supõe-se que ela seja constante, então a gente não se preocupa com ela agora. Em quanto tempo ele percorrerá 600 km? Então, mantida a mesma velocidade, em quanto tempo eu não sei, é x, ele percorrerá 600 quilômetros. Vamos entender aqui? Olha, o veículo percorre 480 quilômetros em 6 horas. Aí ele pergunta em quanto tempo ele percorre 600 quilômetros. Olha, a gente vai agora, vou pegar aqui o pincel preto, a gente vai agora descobrir se são grandezas diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Isso é muito importante, porque se forem grandezas diretamente proporcionais, a gente vai montar as razões da forma que está aqui. 480 está para 600, assim como 6 está para x. Se, por outro lado, forem grandezas inversamente proporcionais,
a gente vai ter que inverter uma das razões. Geralmente a gente inverte aqui, né? A gente vai inverter uma das razões para montar a proporção. Então ficaria assim, se for inversamente proporcional, ficará assim. 600 está para 480, ou seja, 600 em cima, 480 embaixo. Assim como 6 está para x. Mas para saber como vamos organizar a nossa proporção, nós precisamos saber se é direta ou inversa. O que eu faço? Eu penso da seguinte forma, olha, diminuiu aqui, não foi? Aliás, aumentou, né? Se aumentar a distância percorrida, se aumentar, vamos pôr a seta para cima, aumentar, né? Para cima. Se aumentar a distância percorrida, aumenta ou diminui o tempo gasto para percorrê-la? Ó, claro que aumenta. Se eu aumentar a distância percorrida, setinha para cima, eu também deveria aumentar o tempo gasto para percorrê-la. Então, essas grandezas são diretamente proporcionais. Como elas são diretamente proporcionais, eu armo a minha proporção da seguinte forma, como está aqui. 480 está para 600, assim como 6 está para x. Pronto. Agora é só achar o valor de x, ok? É só pensar assim. Em toda proporção, o produto dos extremos será sempre igual ao produto dos meios. E agora eu resolvo assim, olha. Isso quer dizer que 480x é igual a 600 vezes 6. Isso quer dizer que x é igual a 600 vezes 6 dividido por 480 está aqui multiplicando x, a gente passa para o segundo membro, depois do sinal de igualdade, dividido por 480, ok? Eu tenho agora x é igual a 600 vezes 6 dividido por 480. Ora, eu posso aqui simplificar de diversas maneiras, ok? Eu posso, por exemplo, simplificar o 480 com o 6, posso simplificar 480 com 600, ó, tem zeros aqui, eu posso cortar esses zeros. Vamos lá cortar zeros? Eu posso cortar esse zero aqui, ó, de 480 e cortar esse aqui de 600. Aí eu tenho 60 em cima, 48 embaixo, tenho 6 aqui também em cima. Ainda dá para simplificar? Dá. Eu posso simplificar, por exemplo, 48 com 60, porque ambos são divisíveis por 12. Eu posso simplificar 48 com 6. Ok? Vamos lá, 48 com 6. 6 dividido por 6 dá 1. 48 dividido por 6 dá 8. Afinal, 8 vezes 6 é igual a 48. Então, 6 dividido por 6 dá 1. 48 dividido por 6 dá 8. Me sobraram agora 8 aqui. E me sobrou 60 em cima. E aí, professor, dá para simplificar? Dá. Eu sei, por exemplo, que 8 é divisível por 4. 60 também é divisível por 4, que dá 15. Ok? Então, vamos lá? 8 dividido por 4 dá 2. 60 dividido por 4 dá 15. 4 vezes 15 dá 60. Me sobrou quem? 15 em cima e 1, eu não preciso me preocupar. 15 em cima e o 2 embaixo. Então, puxando para cá, x é igual a 15 dividido por 2. 15 dividido por 2 vai dar 7,5. Se você tiver dúvida, 15, 2. 15 por 2 dá 7. 7 vezes 2, 14 para 15, 1, vírgula, põe o zero aqui. 10 dividido por 2 dá 5. 5 vezes 2, 10 para 10, nada. 7,5. Então, ele está perguntando, mantida a mesma velocidade, em quanto tempo ele percorrerá 600 km? Ele percorrerá 7,5. Agora, cuidado, hein? Ele está perguntando em hora. Esses 7,5 são 7 horas e meia, ok? E meia, cuidado. Não vai colocar 7,5. Se colocar 7,5 horas, tudo bem. Às vezes você tem assim. Então, 7 horas e meia, ok? 7 horas e meia. 7 horas e meia. Professor, não entendi ainda. Não entendi ainda. Se você quiser entender melhor, pense assim, olha. Aqui são 7 inteiros e 5 o quê? 5 décimos, né?
Então, são 7 horas e 5 décimos, não é 0,5? 0,5, tira o 7, esquece o 7. 7 horas inteiro. Não são 0,5? Então, são 5 décimos. Então, 5 décimos da hora. A hora não tem 60 minutos? Como é que eu calculo 5 décimos de 60? 5 sobre 10 vezes 60. Olha aqui, corta o 0, 5 vezes 6, 30. Então, 30 minutos dá 7 horas e 30 minutos. 7 horas e 30 minutos, ok? 7 horas e meia. Se você preferir, você pode multiplicar direto. Ó, 600 vezes 6, que vai dar 3.600, né? Depois você divide por 480. Fique à vontade, ok? Já respondemos essa questão. Vamos à questão 2. Questão 2, pode ler comigo. Temos aí um veículo indo a 60 km por hora. Olha a grandeza que temos aí. Velocidade, né? Grandeza, velocidade. Então, um veículo indo a 60 km por hora vai da cidade A à cidade B em 12 horas. Não nos interessa onde é essa cidade aí, né? Em 12 horas. Se triplicarmos a velocidade, ou seja, se a velocidade mudar para 3 vezes 60, que dá 180, em quanto tempo este veículo percorrerá a mesma cidade? Quais são as grandezas que temos aqui? Temos a grandeza velocidade, né? Grandeza velocidade. E temos a grandeza, ó, se triplicarmos a velocidade, em quanto tempo, né? Temos a grandeza tempo em hora. Tempo em horas, ok? Vamos lá. Ele pergunta, um veículo indo a 60 km por hora vai da cidade A à cidade B em 12 horas. 12 horas. Aí ele pergunta, se triplicarmos a velocidade, ou seja, se essa velocidade sair de 60 e ir para 180, que é o triplo de 60, ele pergunta em quanto tempo este veículo percorrerá a mesma distância. Eu não sei, é x. Eu vou encontrar agora o valor de x. Mas antes eu preciso fazer a perguntinha, aquela velha perguntinha. Qual a relação entre as grandezas? São diretas ou inversas? Amigo, vou te falar uma coisa aqui. Olha, inversas. Velocidade e tempo em horas, quando elas duas estão juntas, são sempre inversas. Por quê? Ora, se eu aumentar a velocidade do veículo, eu vou gastar menos tempo ou mais tempo para chegar? Menos tempo. Observe, se eu aumento a velocidade, eu aumento ou diminuo o tempo em horas para percorrer? Eu diminuo, setinha para baixo. Aqui setinha para cima e lá para baixo eu diminuo, pessoal. Mas, professor, não entendi. Ora, se você vai a 60 km por hora e você faz determinado percurso em 12 horas, se você triplicar a sua velocidade, se você aumentar a sua velocidade, que seja 1 km de aumento, você vai fazer em menos tempo. Ou seja, você aumenta nessa grandeza, diminui nessa. Então são inversas, inversamente proporcionais. Quando as grandezas são inversamente proporcionais, o que eu faço? Eu devo inverter uma das razões. Então eu vou inverter essa razão aqui. Eu tenho que inverter, tenho que pensar assim, olha. 180 está para 60, tá vendo? E não o contrário. Na questão anterior, eu coloquei simplesmente um sobre o outro do jeito que estava a razão, porque era direta, agora é inversa. Então, 180 está para 60, assim como 12 está para x. Eu inverto apenas uma delas, por favor. Eu inverto apenas uma delas. Ok? Qual é o valor de x? Ora, em toda proporção, o produto dos extremos será igual ao produto dos meios. Então, 180x é igual a 60 vezes 12. 180x é igual a 60 vezes 12. Vou trazer para cá para ficar mais fácil a sua visualização. Então, x é igual a 60 vezes 12 dividido por 180, né? Que está multiplicando, passa dividindo. Dividido por 180. Qual o valor de x? X é igual. O que eu faço? Eu posso simplificar? Posso. Posso simplificar o 60 por 180. Posso até cortar esse zero aqui, para ficar mais fácil, tá vendo?
Posso simplificar 6 por 18, é o que sobrou. 12 por 18, tranquilo? Vamos simplificar aqui o 6 por 18 para desaparecer logo o 6. Olha, 6 por 6 dá 1, 18 por 6 dá 3. Ainda posso simplificar? Posso. Eu tenho 3 aqui, tenho 12 em cima. 3 é divisível por ele mesmo, óbvio, todo número é divisível por ele mesmo, e 12 é divisível por 3. Então, 3 dividido por 3 dá 1, 12 dividido por 3 dá 4. Então, o que me sobrou? Só o 4. 1 vezes 4 é 4, dividido por 1 dá 4 mesmo. Então, x é igual a 4, ou seja, 4 horas. Ok? E é óbvio, né? Óbvio. Se ele triplicou a velocidade, ele vai fazer a mesma distância em 1/3 do tempo que ele fazia. Ele triplicou uma grandeza, elas são inversas, ele vai fazer em 1/3 da outra. Entendeu? Então, tranquilo? Muito tranquilo isso aí. Vamos ver agora uma questão de concurso para a gente encerrar essa aula, né? Uma não. Essa aula é grande, hein? Temos 2 questões de concurso. Então vamos nos acelerar aqui, porque senão a aula vai ficar muito grande. Vamos lá. A primeira questão de concurso está aí. Uma pessoa encheu o tanque de combustível de seu veículo e após percorrer 120 km, sempre com a mesma velocidade, então ela é constante, a gente não se preocupa com ela, e com rendimento constante, já falou aqui, verificou que ainda restavam 12 litros de combustível no tanque. Se ela tivesse percorrido 150 km, mantendo a mesma velocidade anterior e o mesmo rendimento, o número de litros de combustível que ainda restaria no tanque seria... Bom, eu vou respirar fundo. Vou pedir a você que dê uma pausa e tente resolver sozinho. Já era para estar fazendo isso, né? Ok. Tudo bem, eu imagino que você tenha tentado resolver sozinho. Agora deu play para a gente continuar. E acredito que você vai acertar. Vamos lá? Ok, quais as grandezas que eu tenho aqui? Eu tenho a distância, né? 120 km, eu tenho distância é a minha primeira grandeza. E eu tenho agora o que restou no tanque. Quando ele percorreu 120 km, ele encheu o tanque. Percorreu 120 km, restaram no tanque, né, restaram 12 litros no tanque. 12 litros de combustível. Mas e se ele tivesse percorrido 150 km? Quantos litros restariam no combustível? De combustível no tanque, ok? Ele percorreu 120 km, sobraram 12 litros. A sobra. Quando ele percorreu 150, se ele percorrer 150 km, quantos litros vão sobrar? Vamos ver se são direta ou inversa? Vai fazer aquela perguntinha. Essas grandezas são diretas ou inversas? Vamos ver? Eu vou pegar o pincel preto, colocar aqui uma setinha, ó, para cima, até porque aumentou a distância. Ora, se aumentar a distância percorrida, vai sobrar, né? Vai aumentar a sobra ou vai diminuir? E aí? Óbvio que vai diminuir. Ó, se ele percorre 120 km e sobram 12 litros, se ele percorrer 150 km, sobrarão menos litros. Ok? Então, quando eu aumento a distância percorrida, a sobra de gasolina diminui. Não tem como sobrar mais de 12 agora, porque ele percorreu mais. Então elas são o quê? Inversamente proporcionais. São grandezas inversamente proporcionais. O que eu faço então? Se são inversamente, eu vou ter que inverter. Então vou inverter aqui, olha, 150 está para 120, assim como 12 está para x. Por que isso, professor? Porque se eu aumentar a distância percorrida, eu vou diminuir a sobra de gasolina no meu tanque. Então vai ficar assim. Continuando, eu tenho 150 vezes x é igual a 120 vezes 12, né? Aplicando a regrinha básica aí da proporção. Então, x será igual a 120 vezes 12 dividido 150. Multiplica aqui e passa para lá dividindo por 150. Dá para simplificar, professor? Dá. Eu posso começar, por exemplo, cortando os zeros. Olha, agora eu tenho 12 vezes 12 em cima, tenho 15 embaixo. Ainda dá para simplificar, professor? Dá.
eu posso simplificar esse 15 que me sobrou aqui com qualquer um dos 12. Vamos fazer com esse aqui, olha. Acabar logo com esse. Acabar não vai dar, né? Mas vamos lá. 12 e 15 são divisíveis por 3. 12 dividido por 3 dá 4. E 15 dividido por 3 dá 5. Ok? Me resta agora 4 em cima e o 12 e o 5 aqui. Dá para simplificar alguém? Não dá mais. O que eu faço então? 4 vezes 12 é igual a 48. 4 vezes 12, 48. E sobra o 5. Eu vou dividir então 48 por 5. Vamos lá? 48 dividido por 5. Ok? Não vai dar um valor exato, né? Não vai dar. Vamos lá? 48 por 5. Vai dar 9, né? Porque 9 vezes 5 dá 45, não é isso? 9 vezes 5, 45. 45 para 48, 3. 3 não dá para dividir por 5, coloca uma vírgula e um zero aqui. 30 dividido por 5 dá 6. 6 vezes 5, 30 para 30, nada. 9,6 litros. Resposta, letra E. Você deve estar vibrando aí se você acertou, não é? Letra E. Pode ser que você tenha errado por ter achado que tratavam-se de grandezas diretas. Isso é comum, esse tipo de erro. Mas entenda que nesse caso são grandezas inversas. Vamos à próxima questão? Então, a primeira resposta é a letra E, 9,6. Vamos à próxima questão? Bom, vamos lá. Sabendo que um atleta leva 1 minuto e 25 segundos para dar uma volta completa em uma pista de corrida, então, em 8 minutos, o número máximo de voltas completas que esse atleta poderá dar nessa pista, mantendo sempre o mesmo tempo por volta, professor, não entendi nada. Eu vou interpretar para você. Ó, sabendo que um atleta leva, vamos primeiro traçar as grandezas, né? Aliás, eu vou deixar que você resolva sozinho, né? Tente resolver sozinho. Vou dar uma dica. Transforme de minuto para segundos. Você vai ter tudo na mesma grandeza, tudo bem? Então, vai lá, tente. Vou respirar fundo, vai dar uma pausa, tentar resolver e depois dar play para me ouvir. Vamos lá? Ok. Ok, amigo, imagino que você tenha dado pausa e tentado resolver. Vamos lá? Vamos identificar quais são as grandezas? Sabendo que um atleta leva 1 minuto e 25 segundos para dar uma volta completa em uma pista de corrida. Então eu tenho a grandeza tempo. Grandeza tempo. Ele leva quanto? 1 minuto e 25 segundos. 1 minuto são 60 segundos. Então 60 mais 25, 85 segundos. Em 85 segundos ele dá uma volta completa. Então, número de voltas. Número de voltas. Uma volta, número de voltas, uma volta. Ele dá uma volta completa. Agora vem a pergunta. O número máximo de voltas completas que esse atleta poderá dar nessa pista, mantendo sempre o mesmo tempo por volta, agora em 8 minutos, né? Vou ler de novo. Sabendo que um atleta leva 1 minuto e 25 segundos, ou seja, 85 segundos, para dar uma volta completa, né? Para dar uma volta completa numa pista de corrida. Então, em 8 minutos são quantos segundos? Eu vou ter que transformar também em segundo. Eu transformei o outro em segundo. 8 vezes 60, 480. 8 minutos são 480 segundos. Então, em 480 segundos, quantas voltas essa pessoa vai dar? Ok? Ele dá uma volta em 1 minuto e 25 segundos, ou seja, em 85 segundos. Quantas voltas ele vai dar em 480 segundos? Eu peço desculpas, acabei deixando o meu celular no VibraCall e talvez o microfone esteja captando aí, tá bom? Ok. Pessoal, a primeira coisa que devemos fazer aqui é verificar se são grandezas inversas ou se são grandezas diretas, ok? Então a gente vai fazer o seguinte, ora, se eu aumentar o tempo, atenção, se eu aumentar, né? Aumentou aqui. Se eu aumentar o tempo gasto, eu darei mais voltas ou menos voltas? Mais voltas, não é isso? Se em 85 segundos eu dou uma volta, em 480 segundos eu vou dar mais voltas. Ou seja, se eu aumento o tempo gasto para poder dar voltas,
eu vou aumentar a quantidade de voltas. Então, muito tranquilo, é direta. Então, eu armo assim, 85 está para 480, assim como 1 está para x. Só isso. Então, 85 vezes x, 85x, é igual a 480 vezes 1, que vai dar quanto? 480. Então, x é igual a 480 dividido por 85. 85 está multiplicando, ele passa dividindo. Professor, dá para simplificar aí? Sim, dá para você simplificar, se você quiser, por 5, por exemplo, né? Mas, vai ficar um pouco mais complicado para você, vamos fazer a divisão. Então, 480 dividido por 85, tudo bem? Então, vamos lá. 48 por 85 não dá, 480 mesmo por 85. Vai dar quanto? Vai dar 5. 75, se não der, você tenta outro. Vamos ver 5. Vai dar 5. 5 vezes 5, 25. Para 30, 5 vão 3. 5 vezes 8, 40. Mais 3 que subiram, 43. Para 48, 5. Então deu, né? 55 é menor que 85. Então deu 5. Agora, 55 por 85. Dá para dividir? Não. Eu coloco uma vírgula, coloco um zero aqui. Mas eu nem preciso prosseguir, já posso parar por aqui. Por quê, professor? Observe que as respostas são inteiras. Ora, então a letra C. Mas por quê, professor? Olha aqui. Ele diz, então, em 8 minutos, o número máximo de voltas completas. Ele consegue dar mais de 5 voltas, mas não chega a 6 voltas. Vai dar 5 e alguma coisa. Se você quiser continuar dividindo, fica à vontade, mas não precisa, tá? Você vai perder tempo. E num concurso você não pode perder tempo. Você já dá uma olhadinha aqui e percebe que vai dar mais de 5, mas também vai dar menos de 6. Então a resposta é o quê? 5, porque ele quer voltas completas. Tudo bem? Tranquilo? É isso aí. Eu espero que você esteja gostando de nossas aulas, tá? Do nosso curso. Refaça as atividades, revise, volte aí volta, né? Eu já ia dizer voltar a fita, mas já não é mais fita, é DVD, recursos online, etc, né? Tudo bem, mas você pode voltar o vídeo, você pode voltar, dar mais uma olhada, refazer, até que você aprenda de verdade, ok? Muito bem, muito obrigado, até a próxima aula.